sobre sequências e mais especificamente um tema muito recorrente em vários vestibulares, na sala de aula também, e que às vezes causa problema, mas vocês vão ver que não é tão difícil. Primeira coisa, sequência ou sequências são funções com domínio nos naturais, diferente de zero. O que isso significa? Os naturais diferentes de zero são aqueles números que começam com 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então toda vez que a gente for trabalhar com progressões, com sequências, vamos pensar que a gente está restringindo o domínio e trabalhando com os naturais diferentes de zero. Isso nos ajuda. Então, uma sequência muito conhecida é a progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma progressão, por exemplo, dada assim, ó. Você vai ter o primeiro termo que a gente representa como A1, por isso que o domínio dos naturais e começa com 1. Depois você vai ter o A2, você vai ter o A3 e assim sucessivamente até o AN. Esse AN é o enésimo termo da sequência. A gente tem N termos aqui, tá? Então quando a gente trabalha com isso daqui, a gente pode falar que a gente tem N termos. Se aqui fosse 20, a gente teria 20 termos. Cada termo dessa sequência ocupa uma posição. Esse A1 é o primeiro termo da sequência. Esse A2 é o segundo termo da sequência. Esse A3 é o terceiro termo da sequência. E esse aqui é o enésimo termo da sequência. Então, vamos pensar assim, ó. Imagina que você tenha uma PA sendo o primeiro termo 1, o segundo termo 3, o terceiro termo 5 e assim sucessivamente, tá? Até o enésimo termo. Percebam o seguinte, essa progressão aritmética, você sempre está aumentando ou diminuindo segundo um valor. Então, você está aumentando aqui 2 unidades. A gente está aumentando aqui 2 unidades. Então, é por isso que a gente fala que a razão dessa sequência é 2. Você sempre está somando ou subtraindo algo. A razão aqui é 2. Agora, vamos supor que a gente queira saber o termo A10 dessa sequência, ou seja, quem é o 10º termo? Perceba o seguinte, ó, vamos deduzir a fórmula do termo geral. O A2, que está nessa sequência aqui, ele é o primeiro termo mais a razão, certo? Ou seja, o A2, que é 3, é 1 mais 2. Agora, o terceiro termo, ele é o primeiro termo mais 2 vezes a razão. Por quê? O A3, que é 5, é o primeiro termo, que é 1, mais 2 é 2, 4. 1 mais 4, 5. Então, se a gente seguir esse raciocínio, o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. Perceba o seguinte, quando eu coloco 2 aqui, eu estou fazendo 1 vezes a razão. Quando eu coloco 3 aqui, eu estou fazendo 2 vezes a razão. Quando eu coloco 4 aqui, eu estou fazendo 3 vezes a razão. Se a gente continuar esse pensamento até o enésimo termo, a gente vai fazer o A1 mais, perceba que a gente sempre está diminuindo 1. 4 menos 3, a gente sempre está diminuindo 1. 3 menos 2, 2 menos 1. Então, se aqui é N, a gente tem N menos 1 vezes a razão. Essa daqui é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Então, se a gente quer o 10º termo, a gente vai fazer assim, ó, A10 é igual a A1 mais 10 menos 1, 9 vezes a razão. Então fica assim, ó, A10 é igual. Quem é o primeiro termo da sequência? O primeiro termo da sequência é 1. Então, 1 mais 9 vezes. Quem é a razão? 2 que a gente achou aqui. Então, 2. Então, A10 fica igual a 1 mais 18, 19. E a gente acha o 10º termo. Certo? Outra coisa interessante numa progressão aritmética que é bom falar é o termo médio. Então, a última coisa que a gente vai falar aqui é o termo médio ou o termo central.
O que acontece? Perceba o seguinte, ó. O 3 é a média aritmética dos termos laterais. Então você pode perceber o seguinte: 3 é 1 mais 5 dividido por 2. Então todo termo do meio, que no caso é o segundo termo, ele é o primeiro mais o terceiro dividido por 2. Em toda sequência a gente pode escolher um termo e ele vai ser a média aritmética dos outros dois termos. Tudo bem? Então, fechando a aula, pessoal, a gente falou de razão, tá? Que é você sempre somar ou subtrair algo. Lembrando que a gente está falando de sequência, sempre trabalhando nos naturais, diferente de zero. A gente falou do termo geral, que é calcular qualquer termo nessa sequência, deduzido pela fórmula aqui. E a gente falou do termo central, que é a média aritmética dos termos laterais. Obrigado, até a próxima aula. A gente fala de soma de PA. Abraço, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal.